Olá, amores! Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Viajando na História. Hoje nós vamos continuar na Antiguidade e vamos falar sobre uma das curiosidades mais interessantes de uma das mais famosas civilizações da história, o Antigo Egito. Quem é que nunca ouviu falar das famosas múmias egípcias? Mas vocês já se perguntaram por que os egípcios antigos mumificavam seus mortos? E para quê? Qual era a finalidade dessas múmias? Pois bem, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, vamos lá para os nossos recadinhos de sempre. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Se vocês não se inscreveram no canal, vão aí no botãozinho e se inscrevam. Não esqueçam de ativar os sininhos das notificações para ficar informado das novas postagens, ok? E aí, vamos lá? Então, que vem a vinheta. Bem, hoje nós vamos começar com uma notícia. Todo mundo acompanhou, foi notícia na televisão, que no dia 3 de abril último, o Egito realizou um grande desfile público para transferir as 22 mais importantes múmias dos faraós do Antigo Egito, que estavam no Museu do Cairo, para o moderníssimo, recém-inaugurado Museu Nacional da Civilização Egípcia. O transporte das peças, né, das múmias, ela foi feita com todo cuidado. Cada múmia em uma espécie de sarcófago, com uma cápsula, dentro do sarcófago tinha uma cápsula de nitrogênio para evitar exatamente que danificasse a múmia. Então, cada sarcófago em cima de um tanque, uma espécie de tanque, onde tinha o nome de cada faraó ali que estava transportado. Então, as pessoas acompanharam esse desfile nas ruas, mesmo durante a pandemia, houve muita aglomeração, mas também foi acompanhado pela televisão e pela internet, não só no Egito, mas como em várias partes do mundo. Esse mega evento, sim, porque foi um mega evento, todo coreografado, com figurantes, com orquestra, com jogo de luz, com fogos de artifício, tudo foi um mega evento. Então, nesse mega evento, o Egito voltou a cortejar os seus antigos governantes. Após mais de 3.000 anos, os faraós voltaram a ser reverenciados. Então, foi tudo feito com muita pompa e circunstância, mesmo durante a pandemia, torno a dizer, com muita aglomeração. Então, a trilha sonora foi feita pela Orquestra do Egito, que colocou a música fundo para que houvesse esse cortejo. Então, nesse cortejo, 18 reis, 18 faraós e 4 rainhas deixaram para trás o Museu do Cairo, né, o museu egípcio mais tradicional da cidade do Cairo, e foram escoltados por ordem cronológica, por carruagens, simulando as antigas carruagens egípcias, um cortejo de carruagem, e seguiram em forma cronológica, em ordem cronológica. Então, o primeiro foi o faraó Seqenenre-Taá, do século XVI a.C., foi quem abriu o desfile, é considerada a múmia mais velha do grupo, mais velha que existia no Museu do Cairo, mas não é a mais famosa. Dentre essas múmias, nós encontramos, por exemplo, a múmia considerada mais bem conservada, que é a múmia do faraó Ramsés II. Esse faraó, ele vivenciou um dos períodos de maior apogeu, o período áureo da civilização egípcia, maior desenvolvimento da civilização egípcia. Ramsés II, ele reinou por cerca de 67 anos. Foi um faraó que deixou muitas marcas, muitas estátuas, fez muito marketing pessoal. Então tem muitas estátuas dele em vários templos, como o templo de Abu Simbel, por exemplo, que é que tem 4 colossos com o rosto de Ramsés II. E ele também ficou marcado, o governo dele, por ele ter assinado o primeiro tratado de paz já conhecido na história. Então, o tratado de paz mais antigo da história, entre dois povos, considerado aí um marco na história do direito internacional. Então, a carreata durou perto de 1 hora.
O presidente do Egito recebeu os antigos faraós na porta do museu, com toda aquela pompa, aquela cerimônia. E esse museu ele passou a abrir integralmente, né, a visitação desde o último dia 4 de abril. Nós podemos dizer assim que o governante egípcio, que é um ditador, o Egito vive uma ditadura desde das atribulações ocorridas a partir da Primavera Árabe, 2011 para cá. Então houve a derrubada de um ditador, que foi Hosni Mubarak, e depois houve um golpe militar. Depois de algum tempo houve um golpe militar comandado por esse general Sisi, Abdel Fattah al-Sisi, que hoje é o presidente, o ditador do Egito. Então nós podemos dizer assim, que literalmente o Sisi ele inaugurou com esse museu uma obra faraônica. Então essas múmias transferidas, muitas delas muito famosas, como eu já disse, elas foram descobertas a partir de 1871, no famoso Vale dos Reis, que é o local onde estão descobertas até hoje, e tem escavações e são descobertas tumbas dos faraós e de sacerdotes e altas autoridades do Antigo Egito. Então essa região do Vale dos Reis é até hoje um local muito explorado pela arqueologia. Então desde o começo do século passado, essas múmias estavam em salas apertadas no Museu do Cairo. O Museu do Cairo é o museu mais tradicional do Egito e onde se encontram aí peças importantíssimas da história do passado do Antigo Egito, né, da civilização egípcia, mas é um museu muito antigo, então do começo do século XX. Então essas múmias estavam lá aglomeradas em salas bem apertadas, o que estava causando alguns problemas, alguns prejuízos na conservação delas. Agora, nesse moderníssimo Museu Nacional da Civilização Egípcia, as antiguidades, as múmias, elas ganharam salas com controle moderno de temperatura e umidade, o que vai, obviamente, facilitar a preservação desses objetos, dessas múmias, né? E também nessas salas existe toda uma projeção que lembram os túmulos subterrâneos onde elas foram encontradas. Obviamente, esse marketing todo, né, esse desfile, toda essa propaganda, tem a ver, claro, com a preservação desses tesouros da antiguidade da civilização egípcia, mas também tem muito a ver com a propaganda do governo para reativar o turismo no país. Que há muito tempo, mesmo antes da pandemia, há muito tempo que o turismo no Antigo Egito está em queda, né? Então vem sofrendo uma queda considerável. E isso, entre outros fatores, por causa da instabilidade política no país. O país é uma ditadura, tem muita instabilidade política e também ataques terroristas. Então, de grupos terroristas que já sequestraram ônibus de turistas, já mataram turistas. Então, e tudo isso está afastando, vem afastando nessas últimas décadas, vem afastando aí os turistas do Antigo Egito. E, obviamente, o Egito, o turismo é uma das principais fontes de renda, né, desse país até hoje. Então, por que nós estamos falando sobre essa notícia? Porque nós vamos aproveitar esse fato e nós vamos falar no vídeo de hoje sobre algumas curiosidades bem interessantes sobre essa prática dessa civilização que deu origem às famosas múmias do Antigo Egito. Vocês já se perguntaram por que os egípcios mumificavam seus mortos? Para que serviam as múmias? Por que eles faziam isso? Por que deram? E principalmente como é que era feito esse processo? Que fez com que muitas dessas múmias tivessem um grau de preservação tão grande que a gente pode apreciar até hoje, né? Mais de 3.000 anos depois, a gente ainda pode apreciar as feições, por exemplo, de Ramsés II, que é considerado uma das múmias mais bem preservadas da história do Antigo Egito. Então, nós vamos começar a colocar alguns pontos, algumas curiosidades sobre esse processo da mumificação. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a mumificação, ela tem tudo a ver com a religião. Então, só existiu a prática da mumificação no Antigo Egito por conta da religião do Antigo Egito. A gente sabe que nas primeiras civilizações, né, da história, a religião é uma coisa muito presente no cotidiano.
ela vai desempenhar um importante papel na criação de normas de controle social. Era composta por inúmeros rituais que acompanhavam a vida das pessoas e ligavam essas pessoas às divindades. Ora, se a gente for fazer um retrospecto, que não vai caber agora, mas se a gente for fazer um retrospecto da origem da religião, da origem dos deuses, a gente vai ter que voltar aos primórdios da humanidade. Porque a religião e os deuses, eles surgiram exatamente do inexplicável, do que o homem não sabia explicar. Então, como ele não sabia explicar, ele passou a atribuir a fenômenos da natureza, passou a atribuir uma característica além do natural. Tudo que o homem não explicava, ele passou a atribuir um caráter sobrenatural. E daí surgiu, né, do inexplicável, do medo, do que o homem não entendia, surgiu aí as religiões e os deuses. E com isso, todos os rituais que estão entrelaçados a essas religiões. O Antigo Egito foi uma civilização que era muito ligada à questão religiosa. A religião era a base da civilização egípcia. Então, as crenças religiosas, os deuses, as divindades, o inúmero panteão de deuses que existia no Antigo Egito é que determinava o dia a dia das pessoas. Então, as pessoas na civilização egípcia, elas eram totalmente... a sua vida era toda determinada pela religião. Então, eles eram totalmente controlados pelas religiões e viviam em função da religião. Então, ela teve um papel extremamente importante nessa civilização. De modo geral, né, a gente for ver assim, de um modo geral, nas civilizações da antiguidade, existiam duas características principais dessas religiões. Na maioria das antigas civilizações do Oriente Próximo. E o Egito, principalmente. Que características foram essas? O politeísmo, né? O politeísmo, polis, né? Significa vário, teísmo significa crença, a palavra de origem grega significa crença em vários deuses. Então, é o contrário do monoteísmo, mono, único, né? Então, teísmo, crença. Então, o politeísmo, ele caracterizava basicamente todas as civilizações da antiguidade, com exceção de uma civilização da antiguidade, que foram os antigos hebreus. Então, os antigos hebreus, que hoje é chamado de judeus, esses povos, foi o único povo monoteísta que acreditava em um único Deus de todos os povos da antiguidade. O restante eram politeístas. No caso do Egito, também tinha uma característica bem importante, assim, bem específica, que era chamada de antropozoomorfismo. Isso, essa palavra bem pequenininha. Então, é antropozoomorfismo, palavras que vêm de origem grega. Antropos significa homem, zoo, animal, morfismo, forma. Ou seja, eram os deuses representados misturando características humanas e animais. Era uma coisa muito comum no Antigo Egito. Por exemplo, o deus Horus, que era um dos deuses do panteão egípcio. Ele tinha a cabeça de um falcão no corpo de um homem. Então, nós temos Anubis, que tinha a cabeça de um chacal no corpo de um homem. Então, essa mistura de características humanas e animais era outra característica bem importante da religião da antiguidade, principalmente muito presente na religião do Antigo Egito. O Egito, ele tinha um panteão de deuses, tinha deuses para tudo. Então, os principais deuses aí da civilização egípcia, porque são muitos, a gente não vai citar todos, mas os principais eram Amon-Ra, que aí é uma curiosidade bem interessante, por quê? Porque o Antigo Egito, logo nos primórdios da civilização do Antigo Egito, existiam dois reinos, o reino do Alto Egito e o reino do Baixo Egito. O reino do Alto Egito era o reinado que concentrava na parte sul, né? Mas na parte mais pro centro da África, né? Ali daquela região do deserto do Saara. E o reino do Baixo Egito era as terras baixas, que ficavam próximo ao delta do Nilo. Então, esses dois reinos tinham cada um seu deus. O deus Amon, que era o deus do Alto Egito, e o deus Ra, que era o deus do Baixo Egito. Que os dois eram representados pelo Sol. O Sol sempre teve um papel muito importante nas civilizações da antiguidade. E no Egito, principalmente. Porque o Sol representava a vida, o Sol representava o alimento.
que era ele que produzia as colheitas. O Egito era uma civilização agrícola, que dependia totalmente da agricultura, e o sol, obviamente, era principal responsável pela produção do alimento. O sol e a água eram os principais responsáveis pela produção do alimento. O sol e o Nilo, as águas do rio Nilo. Então, o deus Sol era o deus Amon, no Alto Egito, e Ra, no Baixo Egito. E aí, quando, mais ou menos por volta de 3.200 a.C., um faraó chamado Menes, ele vai e unifica, que ele era faraó. Na verdade, ele era rei. O título de faraó, é importante a gente lembrar isso. O título de faraó não existia ainda. Então, ele era rei do Baixo Egito. Ele conquista o Alto Egito, junta tudo e forma o reino só, o reino do Egito. E aí, ele passa a ser o primeiro a ter o título de faraó, o senhor do Alto e Baixo Egito. Então, os títulos dos faraós, né, que é o senhor da casa, o senhor do reino. Então, o título do faraó era o senhor do Alto e Baixo Egito. Então, unificou politicamente, unificou também religiosamente. E aí, o deus Amon e o deus Ra passou a ser um deus só, o deus Amon-Ra. E aí nós temos outros deuses. Aí temos a principal divindade feminina, que era a deusa Ísis, né? Que era a esposa de Osíris, que passou a ser o deus da mumificação, o deus dos mortos, né? Então Osíris que era responsável por julgar as almas, né? Julgar os mortos, foi considerado também a primeira múmia, o primeiro a ser mumificado, foi Osíris. Do casamento de Ísis com Osíris nasceu Horus, o deus Falcão. Aí nós temos Atom, que é o deus do ciclo solar, que teve um papel importante aí lá pro meados do Novo Império, né, com a reforma religiosa do faraó Amenófis IV, Akhenaton, mas isso nós não vamos entrar nesse aspecto agora, fica para um outro vídeo. Nós temos também o deus Sete, né, que era o irmão de Osíris, que também era seu inimigo. E nós temos Anubis, o deus chacal, Horus, Apis. E aí Apis é interessante falar, uma observaçãozinha, que Apis era um boi. Eles acreditavam que esse deus, ele encarnava nesse boi, e esse boi, ele tinha um sinal da divindade, que era uma mancha branca na testa. Então esse boi, chamado boi Apis, ele era cultuado como fosse um deus. E quando ele morria, ele também era mumificado, até que o deus reencarnasse em outro boi. Então é uma história que faz parte aí das milhares e milhares de histórias da mitologia egípcia, que é tão rica quanto a mitologia greco-romana, quanto a mitologia grega. Então, além dessas crenças, os antigos egípcios também, além de ser politeístas, antroposomórficos, todas essas crenças, eles tinham uma que era extremamente específica. Eles acreditavam na reencarnação da alma, que a alma, após a morte, ela reencarnaria novamente no corpo. Então, acreditavam na reencarnação da alma e acreditavam na vida após a morte. E é justamente essa característica da religião egípcia, a crença em uma vida após a morte, que os egípcios se preparavam para essa vida e realizavam a prática da mumificação. Foi essa característica, essa crença em uma vida após a morte, que fez com que os egípcios eles desenvolvessem a técnica da mumificação para poder preservar o corpo, para que quando a alma retornasse, né, quando eles fossem ter a vida após a morte, que a alma reencarnasse no corpo, o corpo estaria em perfeitas condições. Então, eles desenvolveram a técnica da mumificação exatamente por conta dessa crença na vida após a morte e na reencarnação da alma. E também por conta disso, eles desenvolveram construções arquitetônicas, como as pirâmides, os templos, as mastabas e os hipogeus. Então, as pirâmides, né, as mastabas, os hipogeus eram túmulos, eram espécie de túmulos. Então, as pirâmides elas foram construídas para ser túmulos, né? Então, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais, vai ficar para um outro vídeo, porque tem muita coisa para falar sobre a arquitetura egípcia, que é extremamente interessante. Mas é bom lembrar que pirâmides, mastabas, hipogeus, todas essas construções, elas nada mais eram do que tumbas, né, túmulos dos antigos faraós.
Já a técnica da mumificação dos antigos egípcios, elas seguiam etapas bem precisas. Então era um processo longo, que durava muitos dias, para que o corpo das pessoas importantes da civilização egípcia, né, não era só os faraós, eles fossem preservados para a vida após a morte. Então eles se preocupavam tanto com isso, que eles, assim que o faraó nascia, ele já começava a construir o seu túmulo, né, a sua tumba, a se preparar para a vida após a morte. Então toda a vida deles era concentrada na preparação para essa vida após a morte. Por isso que se justifica as múmias, se justificam as pirâmides e todas essas construções. E aí, vamos entender um pouco mais como era feito esse processo? Então, funcionava assim. Após a morte, quando o faraó ou qualquer pessoa importante do Antigo Egito morria, sim, minha gente, porque é bom deixar bem claro, não eram só os faraós que eram mumificados. Não eram só eles que eram mumificados. Apesar de que a mumificação, as mumificações mais perfeitas, eram exatamente as mumificações dos faraós. Mas não eram eles só que eram mumificados. Todas as pessoas importantes, sacerdotes, nobres, pessoas importantes do Antigo Egito, também passavam pelo processo de mumificação. Então, quando essa pessoa morria, né, então ela aí começava esse processo da mumificação, para ele se preparar para essa vida após a morte. Logo após a morte, o cadáver, a pessoa era levada para a margem oeste do Rio Nilo, que era o Rio Nilo tinha a margem leste, que representava a vida, e a margem oeste, que representava a morte. Era parte do Rio Nilo, desculpa, era a parte do Rio Nilo que representava, né, tinha a ver com a questão da morte. Portanto, toda a preparação era feita na parte oeste do Rio Nilo. O lugar onde era feita essa preparação, geralmente era ao ar livre, era chamado de Ibu, o que significa local de purificação. E já ficava geralmente perto dos locais onde os corpos eram enterrados. E aí quem era responsável pelo processo da mumificação eram os sacerdotes, que começavam a preparar o cadáver para esse processo de mumificar. Então o sacerdote, ele começava o processo de embalsamamento do corpo. Então o corpo era lavado com vinho de palma e água do Rio Nilo. Então eles lavavam todo o corpo, iniciavam toda a purificação externa. Depois eles começavam a retirada dos órgãos internos. E aí eles faziam um corte no corpo, no lado esquerdo do abdômen do indivíduo. E por lá eles tiravam os órgãos internos, os órgãos internos, e deixava, na maioria das vezes, não era todos, mas na maioria das vezes o coração permanecia. Só que o coração ele era retirado, embalsamado, ele era todo preparado, embalsamado, e depois ele era recolocado novamente. Todas as partes que apodreciam, os olhos, o cérebro, todos os intestinos, tudo eram retirados. O cérebro, ele era retirado pelo nariz, então eles pegavam uma espécie assim de ferro comprido e quente, né, colocavam no fogo, então eles enfiavam pelo nariz e chacoalhavam assim para que tirar o cérebro pelas narinas. Alguns desses órgãos eram retirados, como é o caso dos pulmões, intestino, estômago e fígado, que eram considerados órgãos que eram regidos pelos deuses. Então esses órgãos eles eram preparados, mumificados, né? Então lavados, preparados e colocados, guardados em uns recipientes sagrados, que era uma espécie de vaso, chamado de vasos canópicos. Então esses vasos ficavam sempre aos pés do sarcófago, né? Do local onde a múmia era colocada. O restante dos órgãos eram descartados no próprio Rio Nilo, jogados no próprio Rio Nilo. Embora a maior parte das mumificações, tradicionalmente, eram feitas ao ar livre, nas margens do Rio Nilo, mas não eram os únicos locais. Em 2018, foi descoberto por uma equipe de arqueólogos, descobriu uma sala funerária especializada em embalsamamento, na necrópole da região da pirâmide de Saqqara, né, localizado ao sul do Cairo. Diferentemente dos sacerdotes que desenvolviam essas práticas nas margens do Rio Nilo, nesse caso o procedimento era feito nesse subsolo, nesse subterrâneo,
que contava com áreas específicas para cada etapa da mumificação. Isso foi o mais interessante nessa descoberta. Então, tinha, por exemplo, existiam áreas relacionadas apenas para a remoção dos órgãos, depois tinha uma área para preparação e outra área até para finalização. Quando o corpo, né, depois todo lavado, todo, vamos dizer assim, preparado, retirado e tudo mais, então, para que ele pudesse sobreviver na outra vida, ele tinha que ser enfaixado, né, para que na vida futura ele pudesse estar intacto. Então, ele começava por um processo, antes de enfaixar, passava por um processo de desidratação. Então, depois que ele era lavado, estava livre de todos os órgãos vitais, tudo que pudesse apodrecer. Então, o cadáver, todo o corpo, ele era preenchido com sal. Mais especificamente, um tipo de sal muito comum no Egito, que era chamado de natrão. Então, esse corpo, ele ficava em torno de 40 dias envolvido com esse sal, para que ele pudesse retirar toda a umidade do corpo, toda a água do corpo, a desidratação fosse total. Então, depois que ele estava todo seco, ele era retirado do sal, novamente lavado, e aí o sacerdote, então, começava a aplicar substâncias aromáticas e óleos, obviamente, né, até por conta da questão do odor, né, forte. Então, eram muitas ervas, algumas delas que até hoje ninguém sabe quais os tipos de ervas, né? Não se tem os arqueólogos não se tem uma conclusão de todos os tipos de ervas que eram utilizados nesse processo, mas sabe-se que a mirra, por exemplo, ela estava nesse tipo de processo. Alguns colocavam também o uso do betume, né? Que é o óleo cru, também era utilizado, por isso que muitas múmias têm o aspecto bem enegrecido por conta da questão do betume, e também óleos para o objetivo de aumentar a elasticidade da pele. Aí a próxima etapa era preencher o cadáver com serragem e plantas secas, para que ele não ficasse deformado. Então ele era todo enchido para que ele não murchasse, ele não ficasse deformado. A etapa final do processo era envolver o corpo com até 20 camadas de tiras de linho engomado. Então, essas faixas de linho, elas se enrolavam primeiro a partir da cabeça. A primeira coisa que eles enrolavam era a cabeça. Depois eles começavam a enrolar as mãos e aí eles iam seguindo até os pés. Essas bandagens, essas faixas, eram mantidas bem firmes por meio da aplicação de uma espécie de resina líquida que dava, vamos dizer assim, a cola, né, para colar as faixas na múmia. Com o corpo todo enfaixado, né, ele já transformado em múmia, ele era entregue à família, que aí então fazia esse procedimento do enterro na tumba. Essa múmia era colocada em uma espécie de caixão, que era chamado de sarcófago. A palavra sarcófago vem de duas palavras gregas, sarcos, que significa carne, fago significa comer, então sarcófago é exatamente comedor de carne. Dependendo do status social do indivíduo, havia mais de um sarcófago. Os faraós, por exemplo, tinham um sarcófago de pedra, dentro do sarcófago de pedra tinha outro de madeira, dentro de madeira tinha outro que geralmente era de material precioso como ouro. Por exemplo, do faraó Tutankhamon, né, que teve lá o seu sarcófago, a múmia estava dentro de um sarcófago todo incrustado, feito de ouro maciço, incrustado de pedras preciosas. Então, dependendo do status social do indivíduo, ele era sepultado com vários objetos funerários valiosos, tesouros, vasos, máscaras, joias, até mesmo frutas, em alguns casos, até mesmo animais que eram enterrados juntos. Geralmente os faraós, eles eram enterrados com todos os tesouros que eles tinham em vida. Tem a lenda que alguns faraós deixavam escrito como sua última vontade, que queriam ser enterrados com suas esposas. Então as esposas eram enterradas vivas, junto com o faraó, também no túmulo, né, na tumba. Ou seja, todo esse processo, até da morte, até o enterro, todo esse processo de mumificação, ele levava em torno de 70, no mínimo 70 dias. E assim, né, como hoje, existem vários tipos de enterro, de acordo com o poder aquisitivo de cada um. Então tem o enterro funeral para as pessoas mais pobres, diferente dos funerais hoje das pessoas mais abastadas. Então, da mesma forma, no Antigo Egito também tinha
os vários tipos de mumificação, dependendo do poder aquisitivo de cada um. Então tinha aquela mumificação que ia desde o básico, que era só a mumificação externa, eles não retiravam os órgãos, geralmente, obviamente que o corpo apodrecia dentro daquelas faixas, e ia até esse mais completo, que geralmente era dedicado principalmente aos faraós. É bom lembrar também que esse processo de mumificação, de embalsamamento, apesar das múmias mais famosas, quando a gente fala em múmia, a gente associa diretamente ao Egito, mas não é exclusivo do Antigo Egito. Outras civilizações também utilizaram esse tipo de processo, né, de mumificação em várias partes do mundo. Um exemplo disso são as famosas múmias das civilizações pré-colombianas. Então, os incas, astecas, maias e várias outras civilizações, povos que existiam na América do Sul, né, na região da América Latina. Então, as civilizações pré-colombianas. Só para a gente concluir, vale a pena também lembrar que uma das mais famosas múmias já encontradas foi a do faraó Tutankhamon, cuja tumba foi encontrada em 1922, ou seja, ano que vem vai fazer 100 anos, foi encontrada pela expedição do arqueólogo inglês chamado Howard Carter. Então esse achado, ele é considerado até hoje uma das mais importantes descobertas arqueológicas da história, obviamente, porque a tumba de Tutankhamon, como é conhecida, ou do faraó Tut, ela foi encontrada intacta. Ou seja, ela foi encontrado o sarcófago, a múmia e todos os tesouros que foram enterrados com o faraó Tut, né, na época que ele morreu, que ele é considerado o faraó menino, que ele morreu muito novo, menos de 20 anos. Inclusive, nós fizemos um vídeo, é bom lembrar, uma dica do nosso canal, tá aqui no card, aqui em cima, então você acessa para saber como foi toda a história da descoberta dessa tumba do faraó Tutankhamon, ok? Vocês sabiam também que o Brasil teve sua múmia egípcia? Pois é, em 1876, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que era muito apaixonado pela história da civilização egípcia, ele fez uma viagem por vários países da Europa e também para o Egito. E nesse país ele recebeu do governo egípcio, nessa visita que ele fez lá ao Antigo Egito, que ele fez ao país do Egito, né, as pirâmides e tudo mais, ele acabou recebendo do governo egípcio na época um raríssimo presente. Então o imperador Dom Pedro II recebeu um sarcófago contendo uma múmia, que eram os restos mortais de uma sacerdotisa, que é a conhecida como Xa-Amun-Ensu. Então ela foi trazida para o Brasil, esse sarcófago, esse presente, e foi colocado no antigo Palácio de São Cristóvão, que era a residência da família real aqui no Brasil, né? A residência de Dom Pedro II aqui no Brasil. Diz, inclusive, que essa múmia era o xodó de Dom Pedro II, e que ele ficava naquela sala várias horas conversando com a múmia. Então era considerada assim uma espécie de xodó do imperador. Depois da República, né, quando proclamou-se a República aqui no Brasil, que a família real brasileira foi exilada, o antigo Palácio São Cristóvão foi convertido no Museu Nacional do Rio de Janeiro, Museu de História Natural, ou Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esse museu é aquele que pegou fogo, né, em setembro de 2018, e essa múmia era uma das suas principais atrações, uma das principais atrações desse museu. Eu disse era, por quê? Porque infelizmente ela não existe mais. Ela foi destruída como muitos artefatos naquele trágico incêndio de setembro de 2018, que destruiu a grande parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro e grande parte do prédio da antiga residência do Palácio São Cristóvão, da antiga residência da família real aqui no Brasil. A múmia da sacerdotisa, né, que resistiu desde o século 8 a.C., infelizmente, ela não sobreviveu ao descaso das autoridades brasileiras em relação ao nosso patrimônio histórico. Muito triste tudo isso aí. E aí, gostaram da nossa pequena conversa de hoje? Entenderam a origem das múmias egípcias? Então, continuem acompanhando o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, ok? E até o nosso próximo encontro. Beijos!